Graça e paz, tudo bem com você? Seja bem-vindo! Meu nome é Luciana, sou bispa da Igreja Apostólica Apocalipse e eu estou aqui hoje para trazer uma palavra, uma reflexão para o teu coração. Vamos comigo, abra lá sua Bíblia se você estiver aí em Jó, capítulo 38. Vamos lá, Jó 38, versículo 3, diz assim: agora cinge os teus lombos como homem, e vou te perguntar e você me ensina. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Olha que palavra forte. A palavra vai nos contar a respeito deste homem chamado Jó. Você com certeza já ouviu falar da história de Jó, né? Existe até um ditado que a gente fala, tem que ter uma paciência de Jó. Querido, Jó era um homem muito respeitado, era um homem temente a Deus. Era alguém muito próspero, que tinha gados, tinha ovelha, tinha filhos. Era alguém que em tudo que ele colocava a mão dava certo. Esse era Jó. E a palavra vai nos dizer que um dia Satanás, ele se apresenta para Deus. E Deus agora vai elogiar Jó para Satanás, dizendo: você viu meu servo Jó? É um homem reto, um homem temente, um homem sincero, um homem correto. E Satanás vai lançar a sementinha do mal falando assim: mas Deus, tudo que ele quer o Senhor dá. Por isso que ele é assim. Se você tirar tudo que ele tem, você vai ver como ele blasfema contra o Senhor. E diante daquela conversa, o Senhor, vou fazer um resumo mesmo, né? O Senhor permite que Satanás agora vá tirar tudo que Jó tem. E a palavra vai nos relatar que um dia Jó tá lá, chega alguém e fala assim: olha, os seus gados morreram todos. Caiu fogo do céu, mataram todas as ovelhas. E ele estava falando, chegava outro, falava: olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, seus filhos todos morreram. Era só desgraça. E agora Jó se vê então sem nada. Jó pede absolutamente tudo. E Jó agora fica naquele momento: meu Deus, o que eu fiz de errado? O que eu fiz para que acontecesse tudo isso comigo? O que eu fiz que veio sobre a minha casa tamanho pecado, tamanha tragédia? Porque a gente se pergunta muitas vezes. O nosso problema é que ao invés de nós perguntarmos para que eu estou passando por isso, qual é o propósito? Nós perguntamos por quê? O que eu fiz? O que aconteceu? Por que Deus permitiu? E muitas vezes nós temos que entender o propósito de Deus nas nossas batalhas e nas nossas lutas. E se você tiver a oportunidade de ler o livro de Jó, você vai ver que em todo o livro de Jó, Jó vai perguntar para o Senhor: aonde eu errei? Jó, ele não blasfema contra o Senhor em nenhum momento, mas ele pergunta para Deus: o que eu fiz? O que eu fiz? Que pecado que eu fiz? Fala para mim, para que eu possa me consertar. Fala para mim para que eu possa me arrepender. Porque Jó, ele enxergava tudo aquilo como uma punição. Jó estava enxergando aquilo tudo como um castigo. Ele achava que ele tinha feito algo que ele merecia agora sofrer tudo isso. E nós sabemos, nesse contexto todo, que na verdade o Senhor só permitiu que tudo aquilo acontecesse porque ele sabia que Jó era um homem fiel. E ele sabia que mesmo diante de todas essas tribulações, de todas essas tragédias, Jó permaneceria fiel. Quando Deus permite que Satanás tire tudo de Jó, Deus não fez isso como uma punição a Jó. Deus fez isso como um sinal de aprovação, porque ele sabia que Jó poderia passar por tudo isso e continuar sendo fiel. Tem coisas que acontecem na nossa vida que muitas vezes a gente acha que é punição de Deus. Eu fiz alguma coisa para eu estar vivendo tudo isso. Alguma coisa eu fiz de errado. E muitas vezes o Senhor só está permitindo você passar por essa prova porque Ele sabe que você é capaz de vencer. Porque Ele sabe que você vai passar por toda essa tribulação e vai continuar honrando o nome dEle. Mesmo com pouca força, você não vai negar o nome do Senhor. E é o mais interessante que durante todo momento que Jó pede uma resposta para Deus, quando Deus vai dar uma resposta para Jó, qual seria o natural? Humanamente falando, seria o Senhor dizer: Jó, sabe o que aconteceu?
Satanás veio aqui, falou que você não era fiel, que você só estava me servindo porque você tinha tudo o que você queria. E eu permiti que Satanás tocasse na tua vida porque eu sabia que você ia continuar sendo fiel. Isso seria o natural. Deus explicar o porquê de tudo aquilo. Deus esclarecer para Jó: olha, Jó, para com isso, é coisa da sua cabeça. Você se manteve um homem reto. Esse era o natural. Porque é o que realmente aconteceu. Essa conversa entre Satanás e Deus realmente existiu. Então era natural que Deus explicasse para Jó o porquê daquela batalha, o porquê daquela luta. Mas ao contrário disso, quando o Senhor ele vai falar com Jó, ele vai dizer exatamente essas palavras que nós lemos. Gize teu lombro, que agora eu quero falar com você como um homem. Quem era tu, Jó, quando eu estava fundando a terra? Neste momento, querido, o Senhor, ele mostra o tamanho da sua soberania. Neste momento, o Senhor mostra o quanto ele é grande e o quanto ele é detentor de todo o entendimento. E nos coloca numa posição, sabe do quê? De ovelhas. Ele nos coloca numa posição de filho. O Senhor, querido, neste momento, ele está dizendo para Jó: Jó, aconteça o que acontecer, eu sei o que eu estou fazendo. Porque quando você nem existia ainda, eu já estava fundando a terra. Quando você nem sequer imaginava estar neste mundo, eu já tinha criado todas essas coisas. Deus mostra o quanto ele é grande e o quanto o entendimento dele é muito maior do que o nosso entendimento. O quanto aquilo que nós pensamos, aquilo que nós achamos é tão pequeno perto daquilo que Deus tem preparado para nós. E olha como é lindo isso, porque no momento que Deus tem a oportunidade de explicar para Jó o porquê daquela situação, o Senhor ele vem e nos mostra que ele sabe exatamente o que ele está fazendo nas nossas vidas. Eu não sei qual é a adversidade que você está enfrentando neste dia. Eu não sei qual luta você está passando nesse dia, mas eu quero que você grave uma coisa no teu coração. Essa luta que você está passando, o Senhor só permitiu, porque Ele sabe que você vai passar por ela e você vai continuar louvando o nome dEle. Deus sabe que você vai passar por essa luta, que você é capaz de passar e não negar o nome dEle. Ele sabe disso e é por isso que Ele permitiu que você passe. E deixa eu te falar algo mais. Talvez você esteja esperando uma explicação de Deus. Talvez você esteja esperando que Deus venha e fale: olha, eu só permiti isso por causa disso. E talvez isso não aconteça. Talvez o Senhor ele não vai explicar o porquê. Mas o Senhor ele sempre vai mostrar que Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo na minha e na sua vida. Ele sabe exatamente, querido, aonde Ele está tocando. Ele sabe exatamente aonde Ele está nos colocando. Ele sabe de todas as coisas. O Senhor ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele sabe de tudo. Então descansa o teu coração nesse dia. Descansa a tua alma. Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo. E que você está enxergando hoje como um castigo. Talvez seja um sinal de aprovação. Quem sabe essa conversa não rolou a teu respeito também? Quem sabe Satanás não falou: Deus, ela só é fiel porque você tem dado tudo. E o Senhor falou assim: olha, pode tocar, porque nesta minha filha e neste meu filho eu confio. Eu sei que eles vão passar por tudo isso e vão continuar louvando o meu nome. Quem sabe essa conversa também não existiu ao meu e ao teu respeito. Então fica firme. Passe o que passar, seja o vento que for, permaneça firme nas promessas de Deus. Permaneça firme, porque o Senhor, querido, Ele sabe de todas as coisas. O Senhor, Ele sabe do teu levantar, Ele sabe do teu caminhar, Ele sabe do teu deitar, Ele sabe de todas as coisas. E Ele sabe exatamente o que Ele faz na minha e na tua vida. Guarde essa palavra no teu coração, reflita sobre ela. Não é sinal de castigo, talvez seja sinal de aprovação sobre a tua vida. Que Deus abençoe grandemente você. Até a próxima. Fica com Deus. Beijo, beijo, beijo. Deus abençoe.